beleza? Vai chegando. Boa noite para todo mundo. Estamos começando o último episódio da nossa série. Ah, que pena, né? Pois é, gente, estamos começando o nosso último episódio da série Eu Creio em Milagres. E eu já vou colocar aqui. O episódio 6 ou 6, né? Vamos lá. Eu Creio em Milagres, episódio 6. Deixa eu fixar o comentário aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho aí, pessoal? Dando para escutar direitinho. Vou dar uma boa noite aí para todo mundo. Vamos lá, começar aqui. Um abraço aí para minha amiga Luciana Gama, meu primo Jonatas está aqui com a gente também, Débora Santos, que participou de toda a nossa série. Muito bom ter você conosco, viu, Débora? Minha querida amiga Letícia, um beijo para você, manda um abraço para a alma cebosa do seu esposo. Brincadeira. Meu amigo Cauê, manda um abraço aí para ele. Um abraço para a Rádio Maranata Gospel, que tá aqui com a gente também. Mari Lima tá aqui com a gente de novo. Que legal. Olha, continua orando pelos seus sobrinhos, viu? Deus abençoe você. Um abraço também, uma boa noite para Juliana Valéria, minha grande amiga. Muito tempo que a gente não se vê, né? Manda um abraço também para o seu esposo. Max Bueno entrou com a gente aqui, daqui a pouco ele vai entrar aqui com a gente, vai contar aí o seu testemunho, tá? Raquel Ferraz também, que é quem vai dar o testemunho. Olha que testemunho, gente, vocês precisam escutar, fica aí com a gente, porque o testemunho de hoje a gente vai fechar com chave de ouro, viu? Um abraço também para Patrícia, boa noite, minha querida, Deus te abençoe. Suame Germano, Deus abençoe você. Patrícia Marta também participou aqui com a gente aqui da nossa série contando testemunho. Eduarda Ma _du, um abraço para você, minha querida, ótima noite para você. O Lucas Viana aqui com a gente. Nayuri, olha aí a grande Nayuri, legal ter você aqui com a gente, viu, querida? Mais uma vez, né? Mais uma vez, estava participando aí conosco da série toda. Line _MSP, uma ótima noite para você também, tá bom? Deus abençoe você. Mari Lima tá colocando aqui, obrigado, que Deus sempre lhe abençoe também. Amém, a todos nós, minha querida, vamos continuar orando aí. Gente, antes de eu chamar aqui a nossa convidada, a nossa primeira convidada, eu gostaria de pedir para você duas coisas. Primeira coisa, tá vendo esse coraçãozinho que tem aqui, ó, no cantinho? Aperte o dedo aí, porque assim, quanto mais você colocar aí esses coraçãozinhos para subir, o Instagram entende que a live está sendo relevante, então ele vai jogar mais distante essa live para outras pessoas entrarem, beleza? Meu amigo Wagner, muito boa noite para você, né? Também está conosco aqui durante toda a semana, que legal, seja muito bem-vindo. Pronto, então esse coraçãozinho aqui, isso, muito bem, galera. Tem um aviãozinho aqui nessa parte por aqui assim, ó. Tá vendo aqui esse coraçãozinho? Então já pega ele e manda para os teus amigos. Eles precisam ouvir esse testemunho, eles precisam ouvir a mensagem de hoje. Então já pega esse aviãozinho aí e manda para os teus amigos. Se você crê em milagres e se você quer mostrar esse Deus de milagres a quem nós servimos, joga esse aviãozinho aí para essa galera que eu tenho certeza que eles vão curtir muito a mensagem dessa noite, tá bom? Um abraço para o cantor Emerson Assis, Deus abençoe você, meu querido, muito prazer ter você aqui conosco. Jaísa Maria, já estava sentindo falta de você, viu, Jaísa? Também esteve conosco aqui durante a nossa série. Josineide Ferreira, um abraço para você, manda um abraço também pro seu esposo, viu? Muito tempo a gente não conversa. Ótimo, Patrícia, já mandou, né? Gente, antes de chamar aqui a nossa convidada, que é a Raquel, eu gostaria de fazer uma oração com você. Então eu gostaria que a gente pudesse orar nesse momento, tá bom? Vamos orar e vamos pedir a Deus que possa
abençoar e se fazer presente aqui na nossa série, tá bom? Quase que não sai. Para que Deus possa abençoar aqui a nossa série, que Ele se faça presente aqui também, beleza? Fecha teus olhos então e vamos orar. Grandioso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és maravilhoso e nos concede o privilégio de estarmos aqui nessa transmissão, nessa live, para mais uma vez compartilharmos um pouco do Teu amor e dos grandes milagres que o Senhor tem realizado nos Teus filhos. Que o Senhor nos abençoe e se faça presente aqui, e que através dos Teus servos, a Raquel e o Max, que nós possamos ouvir a Tua voz, e eles sejam instrumentos Teus. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amém. Deus seja louvado. Wagner está perguntando aqui, tem brinde para quem estava todas as noites? Eita, rapaz, legal. Seria bom, né? Seria bom. Um abraço aí para Éder, que acabou de entrar. Minha querida Branquinha, Késia, Deus abençoe você também. Beleza? Pamela Antonella esteve com a gente já nessa série. Seja muito bem-vinda. Minha esposa acabou de entrar aí, Érica Freitas. Deus abençoe você, meu amor. Deveria ter brindes mesmo, né? É verdade. Deixa eu chamar aqui nossa convidada. Deixa eu chamar a Raquel para participar aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar uma solicitação aqui para Raquel. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui uma solicitação para Raquel. Raquel, dá um oi aí para eu te mandar o convite. Eu acho que eu não estou conseguindo aqui. Dá um oi aí, Raquel, para eu te chamar. Ou não sei se vai ser pelo Dimax, né? Digam aí. Um abraço aí para quem está entrando agora. Meu amigo Newton. Brendo 19, boa noite para você também. Nanari, um abraço para você, menina. Teu bebê tá grande, cara. Eu vi, viu? Que legal, manda um abraço para Orlando também. Ladiane Maria da Cruz, um abraço para você. Yara Cunegundes, que legal. Pronto, beleza, Raquel. Vou então chamar pelo Dimax, que aí vocês já se apresentam. Dois também vão falar, não é? Elias Pereira, um abraço para você, querido. Seja muito bem-vindo. Pronto, já está conectando aqui. Opa, que legal. Meu amigo Maxi, boa noite, Raquel. Sejam bem-vindos Boa aqui noite. Ao nosso Instagram, a nossa série Eu Creio em Milagres, viu? Tá conseguindo ouvir a gente bem, Gel? Tô sim, meu querido, tô sim. Estamos na fase de ajuste aqui ainda. Fique tranquilo. Ajuste aí, eu vou só dar outro recado para quem está chegando agora. Para quem está chegando agora, essa é a nossa série Eu Creio em Milagres, beleza? E hoje nós temos esses dois convidados maravilhosos, a doutora Raquel e também, vou dizer já pastor, viu? Porque comigo é assim, é pastor. Vai dar uma moralzinha, né, Gel? Com certeza. O pastor Max Bueno também está com a gente. Eles têm uma história fantástica, um testemunho fantástico de um milagre que Deus realizou na vida deles. Então, eles vão contar aqui pra gente. Se você ainda não apertou nesse coraçãozinho que tem aqui embaixo, já aperta para que o Instagram possa entender que essa live está sendo relevante, para mandar para mais pessoas. E também tem um aviãozinho aqui embaixo que você já pode mandar para os seus amigos, para que eles possam ouvir este belíssimo testemunho da Raquel e também do Max. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Agora esse preto aqui vai deixar de falar e vai dar oportunidade para vocês se apresentarem, para vocês falarem aí. Conta pra gente que milagre vocês receberam de Deus. Valeu, Gel. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Fala que eu nunca falo. Ah, tá. Antes de mais nada, que fique bem claro que o tagarela aqui sou eu. E Raquel, ela fala quando necessário, se necessário e forçadamente, entendeu? Então, embora seja um testemunho nosso, eu basicamente vou dominar aqui a nossa conversa e ela vai entrar em alguns momentos bem pontuais aí.
Vou dar tchau. Bom, pessoal, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Nós estamos imensamente gratos por participar dessa semana de oração, uma semana de milagres, né? Uma semana muito especial, que o Gel aí, por meio da graça de Deus, pôde organizar. Parabéns, Gel, pela iniciativa. Eu tinha até pensado em fazer aí uma semana de oração sobre milagres também, é uma coisa mais para frente, mas eu acho que essa live, para o momento que estamos vivendo, é muito importante, sabendo que as pessoas estão em casa, sem poder sair, um pouco mais restritas agora. E tenho certeza que, da maneira que nós podemos trabalhar, Deus derramará muitas bênçãos na vida daquelas pessoas que são os nossos amigos, nossos convidados, que estão assistindo a live, que estão em casa, e vão poder ver depois na sua rede social no Instagram, tá bom? Valeu já pelo convite. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Maximiliano Ribeiro Bueno, mas todo mundo me conhece como Max, né? Max Bueno. Estou aqui no último ano de teologia. Atualmente eu moro aqui em São Paulo, na cidade de Engenheiro Coelho. Estou no 4º ano de teologia, estou me formando no final do ano, se der tudo certo. E sou natural de São Paulo mesmo. Poucas pessoas sabem, viu, Gel? Sou natural aqui de São Paulo mesmo. Mas eu morei basicamente mais da metade da vida em Recife. Porque minha mãe é pernambucana, os familiares, parte de mãe, são pernambucanos. E aí a gente passou toda a trajetória de adulto em Recife, adolescência, enfim. Até que eu voltei agora para a Terrinha para poder estudar, e daqui Deus nos enviará para algum lugar. Quem tá aqui do meu lado... Sim, quando estava em Recife, né, já, a gente trabalhou junto aí na coordenação, nos Desbravadores durante muitos anos. Conseguimos trabalhar bastante, dá muito trabalho também, né? Nada, só foi bênção, meu irmão, só foi bênção. Eu estava vendo aqui a reprisezinha da parte que o pastor Péricles fez também, lembrei da nossa história, a gente trabalhou bastante também. E quem está do meu lado é minha esposa, como você colocou aí, que ela é a doutora, ela nem gosta de chamar de doutora, viu? Ela acha que é coisa de gente metida chamar de doutora, o nome dela é Raquel e pronto, final. Então, ela é médica, é anestesista, trabalha aqui em São Paulo também, é pernambucana, né? Então, assim, do tempo que eu passei aí foi uma coisa que Deus me deu para agregar na minha vida, uma pernambucana. E nós estamos aqui dispostos a servir a Deus, viemos para cá, estamos no 4º ano agora, e com certeza o testemunho que nós vamos poder compartilhar com vocês hoje é um testemunho muito especial. Eu sinceramente conheço poucos testemunhos tão fortes quanto que nós vivenciamos. E, assim, coincidiu de ser o último dia, né, da Semana Especial de Milagres. Eu acho que vai ser um dia especial para a gente. Nós já compartilhamos testemunho em alguns momentos, foi muito especial. Mas vamos aproveitar que eu sei que o tempo do Instagram é bem pequenininho, né? Acho que menos de 1 hora no máximo, né? Depois disso começa... 1 hora no máximo. No máximo, mas já passou alguns minutinhos, deixa eu acompanhar. Então acelera. Vou acelerar, que se deixar eu falo bem muito aqui. Bom, temos um pouquinho mais de 30 minutos, então, antes de encerrar. Vamos começar, então. Nós viemos para cá, para São Paulo, para fazer teologia. Posso começar com uma oração? Já comecei acelerado aqui já. Pode, meu amigo. Pode ser? Fique à vontade. Então tá bom, vamos orar, então. Santo Deus e querido Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de ser chamados seus filhos, pelo privilégio que nós temos de sermos cuidados por Ti e vivermos o milagre da vida. Todos os dias que nós acordamos e nós temos o privilégio de abrir os nossos olhos, é um milagre, é um dia a mais que o Senhor nos concede. Mas, em especial, nesta noite, queremos testemunhar do Seu poder, da Sua magnitude, das coisas que o Senhor tem feito, mesmo para nós que somos filhos tão imerecedores. Permanece conosco nessa noite, abençoe cada um dos ouvintes, das pessoas que estão aqui no Instagram, a repercussão que este vídeo poderá vir ter com as pessoas e que todas elas sejam abençoadas. Obrigado pelo teu cuidado, nós oramos em teu nome. Amém. Bom, a gente veio para cá para fazer o curso de teologia e chegamos em 2017, estávamos aqui animados e no ano de 2018, o ano seguinte ao ano que nós viemos para cá, Raquel, assim que ela chegou, ela já tinha um emprego lá em Campinas, no hospital. Da cidade que nós moramos até Campinas,
dá mais ou menos uns 80 quilômetros, 1 hora de carro, mais ou menos, e ela sempre fazia semanalmente esse mesmo percurso. Então, em um desses dias que ela foi ao trabalho, foi uma quarta-feira, ela estava de plantão, e o plantão era de 24 horas. Ou seja, ela foi numa quarta-feira de manhã e voltaria para casa na quinta-feira do outro dia. E na quinta-feira do outro dia, por coincidência, também era o dia do médico, que é o dia em que eles festejam, comemoram. Nesse dia em que ela estava saindo do hospital, depois eu dei uma olhadinha, e ela chegou a mandar mensagem para várias pessoas, estava feliz da vida, querendo parabenizar os seus colegas, seus amigos de profissão, da classe, né? E no percurso em que ela fazia por volta de umas 7 horas da manhã, quando ela saiu do plantão, até vir para casa, alguma coisa aconteceu, e é sobre esta coisa que aconteceu que eu vou falar para vocês agora. De vez em quando eu vou falar um pouco da expectativa dela e um pouquinho da minha expectativa sobre os fatos que aconteceram. Então, às 7 horas da manhã ela saiu do plantão e eu estava em casa me preparando para poder ir para a faculdade, para ir para a aula, né? E aí, quando eu estava próximo de já me organizar para sair, eu recebi uma ligação no meu telefone e uma ligação dela para o meu telefone, né? E eu atendi como normalmente eu atendo, falei, amor, tudo bem? Aí ela não respondeu, eu falei 2 vezes, ela não respondeu, eu falei 3 vezes, ela não respondeu. Aí eu já comecei a ficar sem paciência, né? Porque daí você liga para a pessoa e não fala. Eu falei, olha, falei 1, 2, 3 vezes, não respondeu. O que acontece é que um homem falou do outro lado, eu achei estranho, e falou, olha, você conhece a dona deste telefone? Eu falei, sim, eu conheço. O que foi que aconteceu? Ele falou, não, eu estou ligando para saber se você conhece. Eu falei, conheço, é minha esposa. Eu estou ligando porque teve um probleminha aqui com ela e eu queria saber se você pode vir aqui até onde nós estamos. Aí eu pensei, probleminha? E eu comecei a pensar rapidamente, Raquel, nunca ninguém precisou usar o telefone dela para me ligar. Sempre ela me ligava e eu perguntei, mas o que foi que aconteceu? Ele falou, não, foi um acidente que teve aqui e aí eu precisaria que você viesse aqui no local. Eu falei, tá, mas ela tá bem? E aí o cara não respondeu. Ele falou, não, se você puder vir aqui, você mesmo dá uma olhadinha, vai dar tudo certo. Mas sabe aquela resposta meio vaga, que você responde e não responde nada? Então, assim, não, vai dar tudo certo, vem aqui. Eu falei, tá, mas ela tá bem? E eu comecei a pensar que Raquel, ela sempre foi uma excelente motorista. E eu já vi ela arranhando carro por aí. Já arranhou um carrinho aqui, arranhou um carrinho ali, tirou um para-choque de um aqui, um para-choque do outro, mas coisas bem leves, coisa bem bobinha assim. E nunca ela precisou que ninguém me ligasse para poder falar. Ela, por mais que ficasse um pouco nervosa, mas ela me ligava. E então, nesse dia ela não ligou e o cara não quis falar. Eu comecei a ligar a antena e pensei, bom, coisa besta não é, porque senão ela mesmo teria me ligado, como ela fez de outras vezes. E aí eu comecei, me arrumei rapidamente, me aprontei. A gente tinha 2 carros, eu peguei o meu carro e peguei o carro, saí ligando assim meio que desesperado, sem saber nem para onde ia. Aí quando eu tava já saindo de carro, eu falei, bom, mas eu vou para onde exatamente? Aí liguei de novo pro telefone dela. Eu falei, tá, mas onde é que ela tá? Aí ele explicou assim, ela tá na rodovia tal, no caminho assim, mas quando você vier, provavelmente você não vai conseguir passar com o carro, porque tá tendo congestionamento nos 2 sentidos. Eu falei, bom, eu nunca vi nenhum acidente pequeno onde tem congestionamento nos 2 sentidos. E depois ele me falou que o congestionamento era de cerca de 3 km numa direção e 3 km na outra direção. Eu falei, caramba, poxa vida. Então o negócio não deve ter sido coisa boba, não. Aí peguei o carro e fui apressado. Aí eu liguei novamente para saber como é que ela estava. Ele não falou como é que ela estava. Eu já fiquei mais preocupado ainda. E aí ele falou assim, não vem por essa rota. Tenta ver uma outra rota. Nós vamos pegar ela assim que a ambulância chegar aqui. E vamos levar ela para o hospital Santa Casa de Limeira. Limeira é uma cidade aqui do interior de São Paulo que fica mais ou menos na metade do caminho entre Campinas e a cidade que a gente mora, só que um pouco mais afastado. Daqui para lá dá mais ou menos uns 30 quilômetros. E aí então ele falou, vou levar para Santa Casa de Limeira. Eu fixei bem isso na minha memória, Santa Casa de Limeira. E eu pensei, o que é que eu vou fazer no local do carro? Se o carro bateu, se não bateu, se tá bom, se tá ruim, isso é bobagem. Eu vou logo saber para onde ela está. Aí coloquei no meu GPS Santa Casa de Limeira e fui embora em direção ao hospital.
Só que o GPS me levou para a mesma rota onde houve o acidente. E é interessante isso que eu não queria passar por aquela rota, justamente porque eles já tinham falado que ia ter o trânsito, né? O que acontece é que era o caminho mais rápido até o hospital. Quando eu fui me aproximando do local do acidente, aí eu vi aquele congestionamento enorme na minha via, e na outra via não estava passando carro nenhum. Eu fiz uma coisa que não se deve fazer, que é pegar o acostamento, porque daí é proibido, né? Mas eu estava desesperado, queria saber o que tinha acontecido com ela. Então eu fui, peguei o acostamento e fui em direção até onde estava ali aquele foco das pessoas ao redor e os carros parados ali. Quando eu fui me aproximando, eu vi o carro dela. Normalmente eu mostro as fotos do PowerPoint, hoje a gente não vai conseguir, mas essa aqui em especial eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai conseguir enxergar bem. Dá para ver bem, Jean? Dá sim, dá sim. Nossa. Essa aqui foi a visão que eu tive do carro dela quando eu me aproximei. Na hora que eu vi o carro assim, minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a ficar desesperado. Tem até uma outra foto aqui, ó. Cuidado. Cadê? Deixa eu passar aqui. Ó, a frente do carro como é que ficou, o carro sendo rebocado, a lateral dele, completamente destruído. O que acontece? Eu vi o carro, as minhas pernas começaram a tremer, eu fiquei completamente desesperado. Sem saber o que fazer, um guarda me viu lá na hora e falou, você conhece a pessoa que estava no carro? Eu falei, conheço, é minha esposa. Aí ele falou, não se preocupe, vai dar tudo certo. Aí todo mundo falando que dá tudo certo e não tinha nada dando certo. Até agora não tinha nada dando certo, né? E aí, então, eu falei para ele, olha, eu tô com um carro ali na lateral, eu posso passar aqui? Então, eu pedi permissão para ele para passar. Raquel, monitor no cara, tá? Eu pedi permissão para passar, porque, na minha cabeça, o quê? O carro estava ali, o carro estava todo destruído, mas o que me importava era saber como ela estava. Então, se da minha casa até lá dá mais ou menos 30 quilômetros, vamos dizer que até eu me arrumar, deu de 30 minutos mais ou menos para chegar lá. 30 minutos eu teria tempo suficiente dela ter ido para o hospital, que foi o que me disseram. Vamos levar ela para o Hospital Santa Casa em Limeira. Aí eu corri, então, pedi permissão para o guardinha para passar, passei por ele, e na hora que eu passei por ele, eu acho que ele achou estranho, que eu não parei, eu não olhei, não falei nada, e fui embora e saí do local do acidente. Lá no local do acidente tinha 2 ambulâncias, tinha um caminhão, tinha um carro, e aí eu vou dizer para vocês como foi mais ou menos a dinâmica do acidente. Ela estava saindo do hospital, estava vindo numa rodovia que a velocidade máxima era 60, havia acabado de passar por um radar, então ela realmente estava numa velocidade baixa, e só que ela estava indo numa estrada que era um pouco íngreme, então era uma subidinha que ela estava indo, e no sentido oposto, um carro pequeno, era um Celta, ele havia ultrapassado um outro carro, também ultrapassou um caminhão, e ia bater de frente com ela. Então o que ela fez? Mais ou menos essa lógica, ia bater de frente, ela puxou para o lado direito, aí o carro passou direto. Quando ela voltou, o carro desestabilizou na pista, tinha chovido antes, o carro rodou, do que rodou, bateu no primeiro carro que o cara tinha ultrapassado, e ficou de lado para a pista, e um caminhão bateu em cheio na porta dela. Então aquele estrago foi feito por um caminhão que bateu em cheio na porta dela, e o acidente todo foi do lado esquerdo dela. Essa foi a dinâmica do acidente. Então, quando eu passei pelo local, o carro estava destruído, tinha ambulância para um lado, caminhão para o outro, carro para o outro. Eu não pensei 2 vezes, fui até o Hospital Santa Casa em Limeira. Quando eu cheguei no hospital, na emergência, eu falei para a moça, eu vim aqui porque minha esposa, Raquel, assim, sofreu um acidente. Sabe o que ela falou para mim, João? Não tem nenhuma Raquel aqui, não. Eu falei, tem. Ela falou, não tem nenhuma Raquel aqui, não. Eu falei, tem sim. Quem disse que não tem? Tem sim, ela está aí. O Corpo de Bombeiros falou que ela estava aí. Ela falou, não tá, não. Eu falei, tá, insisti. Ela falou, liga de novo pro Corpo de Bombeiros. Quando eu liguei pro Corpo de Bombeiros, sabe o que foi que eles me disseram? Não, ela realmente não está no hospital, porque ela ainda está no local do acidente. Nossa, mano. Então acredita que na hora que eu passei com o carro, ela ainda estava lá dentro de uma daquelas ambulâncias sendo atendida basicamente 40 minutos depois, 50 minutos depois do acidente, ele estava sendo atendido no local do acidente, e eu fiquei então desesperado. O que é que eu vou fazer agora? Porque
eu estou um pouco distante do local. Se eu voltar, pode ser que a ambulância esteja vindo no sentido oposto, faça uma outra rota e eu dar desencontro. E se de repente eu não volto e ela agrava, acontece alguma coisa com ela naquele local, o que a gente vai fazer? Eu fiquei desesperado, preocupado, e eu fiz o que qualquer pessoa faria nesse momento, inclusive você, Gel. O que é que você faria nesse momento? Eu vou dizer o que eu fiz. Nesse momento, eu liguei para minha mãe. Afinal de contas, a gente vai recorrer para quem, né? Liguei para a mãe, quando os problemas estão aumentando, a gente vai ligar para a mãe, né? Mãe, estou com problema, me ajuda. Mas eu não fiz isso numa atitude covarde ou infantilizada, né? Eu fiz isso realmente porque eu sei que a minha mãe é uma mulher de oração, eu sei que a minha mãe é uma pessoa muito temente a Deus, e eu precisava que alguém, além de me ouvir no momento de tristeza, também pudesse orar e fazer essa corrente, pedindo a Deus que Deus cuidasse de toda a problemática que estava tendo ali, né? Então, depois disso, eu orei com ela e ela falou assim, será que tem alguém que está próximo de você que pode te ajudar? Aí eu lembrei que tem uma pessoa que, inclusive, eu conheci de muitos aí na Associação Pernambucana, em Recife, na União Nordeste. Tem um casal pastoral que é o pastor Chiquinho, que é o pastor Francisco, né? Pastor Chiquinho, e Nazaré. Muitos vão conhecer aí, assim, foi um casal muito importante, trabalhou bastante tempo aí na União. E eles estavam pastoreando na mesma cidade do hospital, que é a cidade de Limeira. Aí eu lembrei e falei para minha mãe conseguiu o telefone da Nazaré, ligou para ela, e depois eu consegui o contato com a Nazaré, nós conversamos e ela foi até o hospital. A gente conversou um pouquinho e ela falou assim, ó, vamos acalmar um pouquinho, vamos ligar de novo para o Corpo de Bombeiros para saber o que foi que realmente aconteceu. Aí nós ligamos para o bombeiro e na hora que ligou para o bombeiro ele falou assim, ela não está indo para o Hospital Santa Casa em Limeira. Eu pensei, será que ela ainda está lá no local do acidente? Não. Ela acabou de sair daqui levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Eu pensei, poxa vida, então quer dizer que é muito mais grave do que eu imaginava, porque a pessoa quebrou uma perna, você não vai chamar o helicóptero de resgate da polícia. A pessoa quebrou um braço, não vai fazer isso. Tem que ser muito grave. E aí, aos pouquinhos, eu fui juntando as informações, fui juntando as pecinhas do quebra-cabeça, e cada vez mais eu ficava angustiado, e falei, bom, não tem o que fazer. Se ela foi levada para o hospital em Sumaré, eu vou ter que ir para lá. Daria mais cerca de 30, 40 minutos a mais de carro também, de distância do local que eu estava. Então, depois disso, eu fui até a casa de Nazaré, o pastor Chiquinho também estava lá, nós fomos em 2 carros, ele foi dirigindo o meu, que estava sem condições de dirigir, ela foi dirigindo o deles, nós fomos até o hospital. Quando eu cheguei no hospital, vocês não vão acreditar, eu fui tão rápido, mas tão rápido, que eu cheguei basicamente de 5 a 10 minutos depois do helicóptero. Nossa. O helicóptero tinha saído do local e eu cheguei de 5 a 10 minutos depois, um pouquinho depois do helicóptero. E eu vou dizer para vocês, eu não sou tão rápido assim. Então, alguma coisa aconteceu nesse intervalo para eu ter chegado basicamente quase igual ao helicóptero e daqui a pouquinho a gente vai explicando o que aconteceu para vocês aí. Então, cheguei no hospital, aí eu estava muito nervoso, muito preocupado, perguntei na recepção sobre ela, ninguém sabia nada sobre ela, e então eu falei assim, aguarda um pouquinho que ela subiu para o bloco cirúrgico e daqui a pouquinho nós vamos dar informações sobre ela. E naquela angústia, chorei, desesperei, gritei, pedi a Deus por tudo para salvar ela. E aí, com algum tempo depois, desce uma médica, uma residente do bloco cirúrgico, me chama numa salinha e ela pega na sacolinha assim, as roupas que ela estava usando. Além das roupas que ela estava usando, ela trouxe na sacolinha a nossa aliança de casamento. E aí ela falou para mim, olha, a Raquel, ela está no bloco cirúrgico, ela está entrando em cirurgia, mas eu vou dizer uma coisa para você. Provavelmente ela não vai descer de lá. Provavelmente ela não vai descer. Então, pegou a aliança da gente, me deu a aliança dela na minha mão e foi embora. E a sensação que eu tinha naquele momento é que realmente ela não ia voltar mais, que ela não ia descer. Eu orei, eu pedi a Deus, mas eu sentia no meu coração que parecia que já era o fim mesmo. Eu desesperado, saí daquela sala, voltei para a recepção. Um pouco tempo depois nós fomos direcionados até uma sala de espera para quem está no bloco cirúrgico. E com o passar do tempo, algumas pessoas foram me ligando, alguns amigos aqui da região, pessoas de Recife também, de fora. E uma ligação especial, eu queria destacar aqui. Teve um
um senhor, né, um amigo nosso, era colega de Raquel na época, hoje somos amigos. O nome dele é Felau. Ele é um médico neurocirurgião. E ele ligou para mim e falou assim: olha, Max, eu gostaria de ir até o hospital para saber como ela tá. Porque vendo de dentro é mais fácil, nós temos as informações. Você me autoriza? Eu falei: com certeza. Por favor, venha para cá me ajudar, me dar alguma notícia que eu não faço ideia do que está acontecendo. Aí ele foi até o hospital, entrou no bloco cirúrgico e acompanhou todo o processo lá dentro do bloco cirúrgico. Aí as pessoas foram indo até o hospital também, o diretor da faculdade aqui, o pastor Siqueira, enfim, foram tantas pessoas, no total deu mais ou menos 60, 80 pessoas que foram lá no hospital, que era impossível de entrarem, mas por um milagre de Deus assim, o diretor do hospital se solidarizou com a situação e permitiu que todo mundo subisse até aquela sala, enfim. E nós estávamos lá orando, angustiados, esperando que o tempo passasse, a cirurgia concluísse, e de repente vem do bloco cirúrgico o doutor Felau, que tinha entrado lá, estava acompanhando, e ele olhou para mim e falou assim: Max, é o seguinte, a pupila de Raquel, ela dilatou. Eu falei: tá, acho que eu fiz a mesma cara que você fez agora, Gel. Sim, e aí? Dilatou, e o que é que tem? Eu não sou médico, eu não sou da área de saúde. Dilatou, pronto, daqui a pouco ela volta pro normal, né? Fiquei pensando. Aí ele viu que eu não entendi, quem estava ao meu redor também não entendeu, e aí ele falou: ó, uma coisa eu digo para você, uma coisa séria, mas eu queria que vocês voltassem a orar, que eu vou voltar pro bloco cirúrgico, depois eu volto com mais notícias. E ele foi pro bloco cirúrgico. Quando ele voltou, cerca de quase uma hora depois, ele falou: olha, eu percebi que vocês não entenderam quando eu falei que a pupila dela tinha dilatado, mas eu vou explicar para você. A pupila de uma pessoa só dilata totalmente, ou quando ela tem uma grave lesão cerebral irreversível, ou quando a pessoa morre. E para mim, ela já estava quase que morta naquele momento. Por isso que eu falei isso para você. E então eu fiquei pensando que só Deus mesmo, mas ele falou assim: mas eu acabei de voltar de lá e a pupila reverteu a situação, não está mais dilatada. Então eu percebi que Deus ouviu o nosso clamor mais uma vez, nosso pedido de orações. O que aconteceu com ela? Agora é a participação especial dela. Vou pedir para ela explicar para vocês. Não! Resume! Fala aí, tá? Eu já coloquei até o script aqui embaixo para poder enxergar. Já. Fala aí. Tá, vou ler. Traumatismo craniano, por conta da pancada, que inclusive cortou minha cabeça daqui até aqui. Explosão de baço, que é um órgão da barriga, que sangra muito. Escampelamento, que foi da cabeça, que ficou aparecendo. Fratura de coluna, que eu tive, inclusive daqui, e aqui em cima, podia ficar tetraplégica. Fratura de costela, e aí terminou que tinha sangue nos meus 2 pulmões, por conta disso que teve que drenar, enfim. Fratura de órbita, esse ossinho daqui, onde ficou o olho que fraturou. E fratura de mandíbula, que foi aqui no osso. E ficou exposto, inclusive. Por isso que não sei se dá para ver. Eu tenho cicatriz nesse lado aqui do rosto. Dá para ver? Não sei se dá, mas enfim. Abriu aqui, fraturou aqui e abriu tudo. Resumindo, desbagaçou a menina. Traumatismo craniano, rompimento de baço, escalpelamento, fratura de coluna. Essa fratura extremamente grave, porque por ser uma fratura alta, ela poderia ficar sem uma parte do pescoço para baixo sem funcionar nada, sem movimentar nada. Fratura de costela, quebrou aqui do lado esquerdo dela, aqui um pouco mais abaixo da clavícula, depois quebrou também a clavícula dela. Você não colocou a clavícula? Faltou a clavícula aqui. Ó. Quebrou a clavícula também. A órbita do olho, o nosso olho tem um osso aqui, ó, que ele apoia o olho da pessoa, da gente. Chama de órbita. Quebrou, fraturou bem embaixo, quase que desnivelou o olho dela. Foi um negócio muito, muito, muito grave. E então, depois de tudo isso que aconteceu, cerca de 10 horas depois da cirurgia... Não, 10 horas de cirurgia. Isso. 10 horas de duração de cirurgia, ela sai do bloco cirúrgico. E aí eu conversei com o anestesista, conversei com o cirurgião, e é engraçado isso, né? Ele chegou para mim e fez assim: olha, a fratura que ela teve foi uma fratura muito
foi uma lesão muito importante, como você entendesse, né? Foi uma lesão muito importante, eu também sou muito importante, mas o que isso quer dizer, né? E aí ele pega e falou assim, e o trabalho que eu fiz foi um trabalho muito bem feito. Eu falei, isso é hora para o camarada se orgulhar, né? Foi um trabalho muito bem feito. Aí o cara desse tamanhozinho, japonesinho, eu falei, dei moral para ele, né? Porque o cara japonesinho dá uma moralzinha pro cara, né? Aí japonesinho foi um trabalho bem feito. Eu falei, bom, que bom, né? Levaram... Acelera, viu? Tá, vamos acelerar. Levaram ela para a UTI. Quando ela chegou na UTI, o chefe da UTI era um adventista, um médico adventista, intensivista, o chefe deles. Tinha uma enfermeira que também era adventista e eles ficam um pouco mais tranquilos, porque os médicos, que eram os colegas de Raquel, conheciam eles e falaram, eles são muito bons, então eles vão cuidar bem dela. Deixa eu acelerar aqui, então. Aí, quando chegou na UTI, todas essas lesões foram extremamente graves, mas em especial ao traumatismo craniano. Raquel, ela teve que ser entubada, né? Então ela estava entubada, e foi perfurado os 2 pulmões dela. E essa informação é importante, que foi perfurado os 2 pulmões, porque como o pulmão foi perfurado, ela tinha muita dificuldade de respirar, que o pulmão não enchia, né? Não inflava, e ele entrava, na verdade, ar, né? Também tinha sangue no pulmão, então teve que colocar dreno nos 2 pulmões dela, e a gente ficava orando muito, pedindo muita oração sobre isso, porque a infecção hospitalar é uma das causas que mais provavelmente traz muitas mortes, não só por conta de alguma doença, mas aquele ambiente infeccioso, né? E aí ela estava entubada com os pulmões com dreno, nós oramos, aí saiu um dreno do pulmão, nós oramos, saiu outro dreno do pulmão, nós oramos, foi estubada também, né? Ao longo de dias. Ao longo de alguns dias, e nós continuamos orando, mas uma coisa não aconteceu. Ela não falava, ela não gesticulava, ela não conseguia interagir. Então, na cabeça dos médicos que estavam ali, que não falaram imediatamente para a gente, é que ela ficaria no estado vegetativo, ou seja, a lesão foi tão grave que ela nunca mais conseguiria falar, nunca mais, provavelmente não conseguiria nem sair da cama, né? Então, nós pegamos e começamos a orar mais por isso. Depois que retiraram todos os equipamentos dela, ela mexia as pernas, mexia os braços, e, enfim, eu vou até pular umas partes aqui, ela foi tirada da UTI e foi levada para a enfermaria. Quando ela chegou na enfermaria, começou a ter cuidados um pouco mais, não tão pesados quanto na UTI, e nós começamos a ter um pouco mais de expectativa em relação à recuperação dela. Nós temos um plano de saúde, que é o da Unimed, então, assim, ela estava no hospital público, era um hospital regional, mas, embora seja público, ele é um hospital de maior referência no Brasil e um dos maiores referências no mundo, que é um hospital administrado pela Unicamp aqui em Campinas. Inclusive, eles têm até uma certificação do Canadá internacional, um negócio bem assim. Mas isso tudo é para um atendimento de urgência. Quando você vai para a enfermaria, é uma enfermaria normal, como de qualquer outro hospital público. E nós decidimos transferir ela para o hospital do Unimed, que era na mesma cidade que ela seria atendida antes. Estou acelerando aqui, por causa do tempo. Já me ajuda. Ô, Max, eu vou deixar você bem à vontade aí. Inclusive, teve uma pessoa que colocou aqui, se a live acabar, já eu abro outra. A história está muito impactante. E aí, pessoal? Tá bom. Qualquer coisa a gente abre outra aí, viu? Tá, mas estou acelerando aqui, porque, assim, tem muita informação importante e tem detalhes. Eu sou um pouco detalhista, mas eu posso tentar pular para as informações importantes, tá bom? Tranquilo. Então, o que acontece? Nós decidimos transferir ela, mas antes de transferir para o hospital particular, eu pensei o seguinte, eu vou pedir uma avaliação da junta médica toda para poder saber se todo mundo concorda que ela deva ser transferida, se vai ser um risco para a vida dela, enfim. Aí falei com o oftalmo, falei com o ortopedista, falei com, enfim, com vários profissionais, né, vários médicos, e o último que foi sugerido por uma amiga nossa, que é a doutora Sônia, depois eu falo um pouco mais sobre ela, na situação, e ela pediu para eu falar com o neurologista. E quando eu fui falar com ele, ele falou assim, olha, Max, é o seguinte, Raquel, ela não consegue se comunicar, ela teve uma lesão chamada LAD. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu fiz a mesma cara que vocês estão assim, tipo, sim, e aí? Significa lesão axonal difusa. O que é exatamente isso? É o cérebro dela, que fica dentro da caixa craniana, assim, deixa eu ver se dá para mostrar bem aí, fica aqui dentro, assim,
ele, pela desaceleração do carro, ele chacoalhou tanto que é como se ele tivesse entendido que houvesse um rompimento da conexão cerebral com o restante do corpo. Então, basicamente, como se ela tivesse tido uma lesão nas conexões do cérebro que impossibilitasse ela completamente de voltar a ter uma vida normal. E ele falou assim, olha, eu não sei que nível de LAD ela teve. Tem mais grave, tem moderada, tem mais leve, mas eu sei que ela tem essa lesão. Eu falei, doutor, mas o senhor fez o exame para diagnosticar isso? Ele falou, não, eu não preciso, eu sou... Existe uma piadinha entre os médicos, viu, Gel? Que fala que muitos médicos se acham Deus, né? E o neurocirurgião, ele sabe que ele é Deus, né? Porque tudo que ele acha que estudou demais, ele sabe muito. Aí tem certeza. Ele tem certeza que ele é Deus, né? Então ele falou assim, não, eu já fiz o meu diagnóstico, pelo meu diagnóstico clínico, ela tem essa lesão. Então na cabeça dele, que era o especialista no cérebro, né? Ela não tinha mais o que fazer, era aceitar isso e tentar ajudar ela a viver da melhor maneira possível. Chegamos até o hospital de Limeira pela transferência, com esse diagnóstico de que ela estava com essa lesão. Aí, chegando lá, nós tentamos tratar a medicação, falamos com um outro neuro, ela não respondia, não interagia, e além dela não responder, de não falar, não interagir, ela pegou uma infecção gravíssima no hospital. Pegou uma infecção de urina. No nosso corpo, tem os anticorpos, né? São os leucócitos. É mais ou menos, aí nós temos em quantidade no nosso corpo de 6 a 12 mil. Oscila bastante. Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas a média é essa, entre 6 a 12 mil leucócitos, que são anticorpos que protegem o nosso corpo, e conforme eles vão aumentando a quantidade de anticorpos, significa que está tendo algum problema no corpo da pessoa, uma infecção, uma bactéria, alguma coisa que está reagindo contra o corpo da pessoa. Então, essa é a quantidade que uma pessoa normal tem, de 6 a 12 mil. A infecção de Raquel era tão grave que o resultado do exame dela deu 1 milhão de leucócitos. 6 a 12 Nossa. mil é uma média, dela deu 1 milhão de leucócitos, imagina. Então, nós ficamos mais uma vez desesperados, começamos a orar, e ao mesmo tempo que a gente pedia a Deus que ele intervisse de alguma forma, a gente ia ficando um pouco meio que desacreditando de que as coisas iam voltar a dar certo, né? Então, um pastor daqui do NAT, chamado pastor Jimmy, ele entrou em contato com um dos nossos amigos e ele falou assim, olha, pergunta para o Max se eu posso ir lá ungir Raquel. E nós temos aí, às vezes, a percepção de que a unção, ela só é feita, estou olhando para o relógio aqui, que a unção, ela só é feita no último caso de vida, no caso quando a pessoa está quase morrendo, que a gente chama de extrema unção. Mas a Bíblia nunca usou esse termo extrema unção. O que a Bíblia usa é unção de doentes. Então, se tem alguém doente, nós devemos ir lá e ungir aquela pessoa para que, em nome de Deus, ela possa se recuperar. E aí eu já pensei comigo que ia ser uma extrema unção, que todo mundo estava desacreditando. Nós fomos lá, foi ele, o pastor Jimmy, foi um outro professor da faculdade na época, que é o pastor Adriano Emili, um professor chamado Fábio Darius, né, que é um pastor aqui também, um colega de turma, fomos em 4. Lá no hospital nós oramos a Deus, eu fiz uma entrega da vida dela para Deus, e então ela foi ungida no hospital, e depois da unção dela, Gel, acredite se quiser, depois da unção dela, com menos de 15 dias, ela já estava andando pelo hospital. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Com menos de 15 dias, ela estava andando no hospital. Ela voltou a falar, voltou a comer, voltou a se movimentar, reconhecer as pessoas e voltou a andar. Tudo isso por conta do poder de Deus no momento daquela unção. E sabe, Gel, a gente ficou muito feliz porque via que Deus havia feito milagres. Mas, embora esse já... eu já contei 2 milagres aqui de maneira imperceptível. O primeiro foi quando disseram que ela estava com a pupila dilatada, lembra? Aquilo já foi um milagre de Deus, porque pelo médico ela não ia sobreviver. Aí depois ela estava nessa situação, nós oramos, ela foi ungida e um grande milagre aconteceu também. Só que esses 2 ainda está de longe de ser o maior milagre que Deus fez nesse período em que ela se acidentou.
Eu vou correr para tentar falar aqui. Então, o que acontece? Aí ela começou a sair do hospital e ela tem um coração muito grato. Ela falou assim, olha, Marcos, quando a gente puder, será que a gente não poderia ir lá no corpo de bombeiros, lá na base da Polícia Militar, para agradecer o pessoal que salvou minha vida no helicóptero? E é interessante que ela me pediu isso, e um detalhe eu não contei para vocês. Quando eu estava lá no hospital, duas coisas me disseram. Primeiro, me reconheceram e falaram assim, você não é aquele... Você é o marido daquela moça que entrou grávida aqui no hospital? E eu pensei, grávida? Como assim grávida? Só se for do Espírito Santo, que meu mesmo não é. Então eu falei assim, não, ela não estava grávida. Não, todo mundo estava dizendo que ela estava grávida. E aí eu percebi que essa percepção deles foi porque, como ela teve um rompimento de baço, a barriga dela inflou tanto de sangue que parecia realmente que ela estava grávida. E aí foi uma coisa que eu não falei, que é importante salientar agora. E a outra coisa que aconteceu lá no hospital ainda, que quando ela estava para ser transferida para a Unimed, o piloto que pilotava o helicóptero quando foi levar ela para o hospital, e o médico cirurgião, eles faziam parte da mesma equipe da Polícia Militar, eles foram visitar ela no leito do hospital. E quando chegaram lá, falaram assim para mim, olha, você não tem ideia do trabalho que a tua esposa deu pra gente. E eu fiquei pensando, também tá toda desgraçada, se machucou toda, deve ter sido um trabalho grande mesmo, né? Pensando eu, mas era uma outra coisa. Aí quando ela me pediu para ir lá na Polícia Militar, no centro da base da Polícia Militar, quando nós chegamos lá, nós conversamos com toda a equipe. A gente foi no dia que eles estavam de plantão, que era quinta-feira. Aí pegamos o médico, pegamos o piloto, pegamos o enfermeiro. E ele falou assim, lembra que eu te falei que tinha acontecido uma coisa com ela? Eu falei, sim, lembro, que ela estava toda destruída lá, né? Aí ele falou, não foi isso. Ele pegou o celular dele e me mostrou o celular dele e falou assim, ó, esse aqui é o helicóptero que ela saiu do local do acidente. E no helicóptero, Léo, ele me mostrou, o helicóptero estava no chão e fumaçando. Ele começou a contar, ele falou, quando o helicóptero saiu com ela do local do acidente, quando nós pegamos a altitude, ele começou a fumaçar e começou a jorrar óleo por todo lado. O helicóptero começou a entrar em pane e eles achavam que ia cair com o helicóptero com ela dentro. E com eles também. E com eles também, né? E aí ficaram desesperados, o piloto conseguiu encontrar um clarão no meio da mata e conseguiu pousar o helicóptero, e o helicóptero não explodiu. E naquele mesmo ano que aconteceu isso, eu acho que no começo do ano, 2019, teve a morte de um repórter, Boachá, que aconteceu a mesma coisa que o helicóptero dele. Deu problema, perdeu a altitude, caiu, veio a carreta, bateu e explodiu o helicóptero. Então poderia ter acontecido mais uma coisa com a Raquel, e isso não aconteceu porque Deus interviu naquele momento. Mas não parou por aí ainda. Aí o que acontece? Eles ligaram para a base e pediram outro helicóptero e mandaram outro helicóptero, que não é uma coisa comum. Ela estava muito grave. E se demorasse muito, ela poderia morrer só no translado entre o carro e o helicóptero, né? E então a base mandou outro helicóptero, colocaram nesse helicóptero, e o helicóptero, quando estava subindo, no meio do caminho para ir para o hospital, do nada, a porta do helicóptero abre do lado dela. Meu Deus. Acredite se quiser. A porta do helicóptero abriu, o piloto ficou nervoso, começou a gritar com o médico, porque estava estabilizando ela atrás do banco, né, que fica na maca lá, está estabilizando ela. Começou a gritar, como é que você abre essa porta, você não tem juízo e não sei o que e tal. E discutindo com ele, discutindo. Enfim, em resumo, ele falou assim, eu não abri a porta. E quando o piloto olhou para trás, ele percebeu que a porta estava quase 1 metro de distância do pé do médico que estava estabilizando ela. Então nós vemos aí a ação de Satanás mais uma vez tentando tirar a vida dela, tentou derrubar o helicóptero uma vez, não deu certo, tentou abrir a porta, e quando uma porta de um helicóptero que está no ar abre, ele despressuriza a cabine, então pode acontecer um acidente, pode alguém cair lá de cima, enfim. E aí então ele me contando isso, eu pensando, nossa, como Deus é maravilhoso, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, e Deus fez mais este milagre, mas não foi só esse ainda. Tem mais um ainda, já. Quando a gente estava lá em Limeira, eu falei para um amigo da minha sala e falei assim, Claudio Mar, por favor, você pode ir no carro pegar a bolsa de Raquel?
porque tá o celular dela, tá os pertences dela, tá as coisas dela, e ele foi até o carro, pegou as coisas dela, e ele me contou uma coisa que eu tô tentando pular aqui, mas enfim. Fique Ele me contou tranquilo, uma meu irmão. coisa que para mim foi a mais marcante de todas que eu contei até agora. Ele chegou no carro e quando ele foi pegar as coisas dela, tinha um socorrista, o primeiro socorrista que chegou no local do acidente. E ele conversando com o socorrista, ele falou assim: olha, nós passamos aqui por uma situação muito complicada, viu? Ele, o que foi que aconteceu? Ele falou: nós viemos fazer o resgate da pessoa, né? Do acidentado. E quando nós viemos fazer o resgate, ela não estava respirando mais. Ela estava toda ensanguentada, ela não respirava. Nós fizemos todas as manobras de reanimação possível e ela não respondia, não respirava, não tinha sinais vitais e nós simplesmente desistimos dela nesse momento. E é isso que falou foi o socorrista. Então imagina você agora, o cara que é treinado para salvar vidas, extremamente experiente, fez todas as manobras possíveis que estavam ao alcance dele e então ele falou assim, nós desistimos dela e já íamos basicamente ligar para o IML. Na hora que eles saem do carro, que desistem dela, ela simplesmente dá um espasmo, ela começa a mexer, dá um espasmo e respira, dá um fôlego de vida. Ele falou que foi naquele momento que eles decidiram investir mais um pouco e tentar salvar a vida dela. Então, todo o tempo que demorou para ela chegar até aquele hospital que fez a cirurgia nela, foi por conta que na hora do resgate no hospital, quando eu fui para o primeiro hospital, passei pelo carro, eles ainda estavam com ela dentro da ambulância, tentando manter ela viva. Depois que ela foi para o helicóptero, o helicóptero tentou cair, tentaram resgatar ela, e foi uma coisa atrás da outra, mas eu digo para você, Gel, eu dei uma resumida aqui por conta do horário, sei que daqui a pouco vai cair, mas... Tem 8 minutos, mas qualquer coisa, vamos embora. Tá bom. Em resumo, Gel, Deus falou assim, Raquel, você é minha filha. E o mesmo fôlego de vida que Ele deu para todos nós, que Ele deu para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no caso, para Adão, que respirou na sua narina, foi o mesmo fôlego de vida que Ele deu para Raquel. Como é aquele versículo que creio. ele chamou de menina? É o mesmo fôlego de vida que Ele deu para Raquel. Naquele momento em que Raquel estava ali naquele carro, que não tinha mais jeito, Ele falou assim, Raquel, levanta, que eu estou mandando. E foi nesse instante, então, que ela respirou e pôde dar início a um processo de salvação, de salvamento da parte física para ela, e houve todas essas coisas que eu contei para vocês. E quando eu penso no que Deus fez na vida dela, imediatamente eu penso em João 11, quando fala da história de Lázaro. Sei que muitas pessoas aqui conhecem a história, eu tenho alguns minutos para poder só pincelar alguns pontos. Lázaro era um homem que era um amigo íntimo de Jesus. Jesus amava ele demais. E então, um dia Jesus estava com seus apóstolos, havia se afastado, e a irmã de Lázaro, Marta, vai até Jesus procurar ele, para poder dizer, Lázaro está muito doente, nós precisamos que você nos ajude. E Jesus deveria voltar até Lázaro para poder ajudá-lo na sua doença e gastar cerca de, talvez, 2, 3 horas no máximo. Era um percurso pequeno. Jesus gasta mais ou menos 3 dias. A Bíblia fala que ele gasta 3 dias para chegar até onde Lázaro estava. E antes dele chegar lá, chega um outro lá, uma outra pessoa para dizer para Jesus, não precisa mais ir lá ver Lázaro, porque Lázaro morreu. E então Jesus fala, Lázaro não morreu, Lázaro apenas está dormindo. E então ele sai de onde está e chega até o túmulo onde Lázaro estava, e lá ele encontra as duas irmãs, Maria e Marta, e seu amigo querido Lázaro. Jesus entra até o túmulo, e quando ele chega no túmulo, ele chama Lázaro pelo nome, Lázaro, vem para fora. Eu imagino que nesse momento o céu se abriu e o poder de Deus foi todo na boca de Jesus. E então Lázaro levanta daquele túmulo com as suas ataduras ainda e ele obedece à voz do mestre dizendo que ele deve ressurgir da morte, porque Jesus é o único que tem capacidade de trazer uma pessoa novamente à vida. E ele o faz com Lázaro naquele momento. Os judeus acreditavam que se uma pessoa passasse mal e ela morresse, e ela talvez
no outro dia, essa pessoa, vamos dizer que acordasse de um sono, era um mal, uma doença que tinha na época. Mas depois de 3 dias, Lázaro estava fedendo e não tinha mais, na crença dos judeus, nenhuma forma de acreditar que aquele homem não havia morrido. E acredita, Lázaro, acredita, Gel, o milagre de Lázaro foi o milagre mais importante no ministério de Jesus, porque ali foi quando ele mostrou quem é ele de verdade. Ele se apresenta como sendo o Senhor do Senhor, o Senhor dos judeus e de todos nós. E eu acredito, Gel, que da mesma forma que Jesus usou o poder de Deus, o poder dos céus, para poder ressuscitar Lázaro naquele momento, quando ele falou, Lázaro, vem para fora, ele faz isso com Raquel também naquele momento. O grande milagre foi feito antes de tudo que eu contei para vocês. Desde o início, quando os médicos foram lá, os paramédicos estiveram lá e não conseguiram fazer, ouve a voz de Jesus, falou, Raquel, levanta. Raquel, acorda, porque você é minha, tem um propósito para a tua vida. E é neste momento que eu vejo o verdadeiro milagre de Deus. Os milagres que Deus fez não estão apenas na Bíblia, 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, não. Deus ainda hoje faz grandes milagres. E são milagres como esses que nós podemos testemunhar deste Deus maravilhoso. E este Deus poderoso e grandioso fez este milagre na vida dela. E eu tenho, graças a Deus, o orgulho de poder testemunhar e dizer para cada um de vocês que Deus é poderoso e maravilhoso. E Ele pode fazer qualquer coisa. Estamos vivendo uma epidemia agora, pessoas doentes, mas nós não devemos perder a esperança em Jesus, não devemos perder a esperança não só nos milagres que Ele pode fazer hoje, mas termos a certeza e a convicção que logo mais aquele Jesus Cristo que morreu por cada um de nós também virá para nos buscar e voltará para nos resgatar. Então, Amém. Nessa semana especial de milagres, meu amigo, podemos dizer para você que eu sou testemunha de um grande milagre de Deus, e não sou apenas uma testemunha que ouviu falar ou que testemunhou, mas que convive diariamente do meu lado com esse grande milagre, que é a minha esposa. Deus seja louvado por isso, e nós temos muito a agradecer por ele. E aquilo que estavam falando sobre ela estar grávida, lá no hospital, deixou de ser uma barriga inchada por conta de sangue e agora ela está com 5 meses de gravidez. Então, um milagre vai gerar um novo milagre em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Maxi e Raquel, meu Deus, que história. Cada dia que eu escuto, eu me emociono, eu vibro, sabe? Porque é uma história incrível. E eu sei que a gente tem aí um pouco mais de 2 minutos, praticamente 2 minutos, mas tem um texto aqui, enquanto você estava falando, Max, que é a cara de Raquel, sabe? É a cara dela. E eu quero ler aqui com vocês. É João, capítulo 9, verso 3. Aqui fala sobre o milagre, né, que Jesus fez com o cego de nascença. E aí, naquela época, as pessoas diziam, mas isso aí será que foi o pecado dele ou foi o pecado dos pais? Aí Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Raquel, saiba que tudo isso que aconteceu com você foi para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Que através de você, inúmeras pessoas estão sendo salvas, inúmeras pessoas estão vendo o poder que Deus tem. Não são histórias na Bíblia apenas. A gente crê na Bíblia. Mas são pessoas como você que mostram que Jesus hoje realiza milagres também. Então, gente, eu queria agradecer. A gente tem 1 minuto. Então, Max, Raquel, quero agradecer a vocês. Vou pedir, Max, para que você possa... O pessoal está dizendo, Gel, sai e volta. Tá todo mundo pedindo, Max. Olha, tem algumas pessoas que estão fazendo perguntas aqui. Eu não sei vocês, mas vocês estiverem dispostos aí, eu sei que o dia deve ter sido bastante cansativo para vocês. Mas, enfim, o pessoal está querendo fazer perguntas aqui. E aí? Pode ser, Gel. Se você quiser, a gente faz uma oração rapidinho agora e você volta e a gente responde as perguntas. Beleza, então você tem 20 segundos para orar. Vai lá. Tá. Querido Deus, só temos te agradecer pelo teu cuidado. Te pedimos que abençoe a todos nós que aqui estamos e as pessoas que estão ouvindo esse lindo testemunho. Obrigado pelos teus milagres. Permanece conosco por Jesus. Amém.
Amém. A gente está encerrando aqui agora e volta logo em seguida para